Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Ou os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Sendo a Quaresma um tempo forte de conversão, as leituras também nos ajudam, nos conduzem a esse aprofundamento da nossa vida de fé. Ser cristão é seguir a Jesus Cristo, nós sabemos bem disso, né? Mas seguir a Jesus significa ir por onde Ele foi. E o próprio Jesus trilhou o caminho que o Pai lhe tinha preparado. E Jesus vai dizer aqui: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Essa é a nossa meta, né? Por isso que a gente nunca pode olhar para baixo, olhar para uma pessoa que talvez nós achemos que ela é pior do que nós, ou que nós somos melhores do que ela, e pensar assim: eu já fiz o suficiente, eu já sou uma pessoa boa porque eu sou melhor do que aquela pessoa ali, né? A nossa referência não é para baixo, mas a nossa referência é o próprio Deus. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Ser cristão, aceitar seguir a Jesus, é ao menos a gente se propor a olhar para a santidade, para a perfeição de Deus e trazer isso para a nossa vida. É claro que a santidade de Deus, na sua integridade, nós não podemos nunca alcançar, mas ao menos é isso que a gente deve desejar, enquanto for possível a nossa fraqueza. E hoje, Jesus nos fala de um ponto que talvez seja um dos mais difíceis de tudo aquilo que Jesus vem ensinar, daquilo em que Ele vem completar a lei, como Ele fala, que é amar os inimigos, né? Jesus lembra o que vigorava até Ele: amar o próximo e odiar o inimigo. Já foi um aperfeiçoamento essa lei de Deus, né? Ou seja, você tem que amar as pessoas que te amam. Você não pode odiar alguém que te ama. Já foi um avanço daquilo que a humanidade vivia. E odiar o inimigo, em realidade, foi colocar um limite. Era aquela chamada lei de talião. A lei de talião dizia que olho por olho, dente por dente. Ou seja, você só pode se vingar da pessoa na proporção em que ela te fez mal. Ela te furou um olho, você só pode furar um olho dela, não pode furar os dois. Ela quebrou um dente seu, você só pode quebrar um dente dela, não pode quebrar mais. Porque o que acontecia era o contrário, né? Se alguém era prejudicado, matava o outro, fazia um dano muito maior. Então já foi um limite, mas um limite que não é humano isso, né? O mundo não pode viver assim. Então Jesus agora leva à perfeição. Não é mais olho por olho, dente por dente. Amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. E por que isso só é dado através de Jesus? Porque Ele fez isso, porque Ele viveu isso. E Jesus diz aqui: fazendo assim, sereis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Deus faz assim. Deus manda o sol sobre maus e bons, manda a chuva sobre justos e injustos. Deus não faz essa distinção. Nesse quintal não vai chover, nessa casa não vai ter sol, porque aqui mora uma pessoa ruim. Iria chover onde? Iria ter sol onde? Se Deus fizesse assim, né? Então, nosso Senhor também com isso nos ensina o que é amar o inimigo, né? Porque, é claro, nenhum de nós vai dizer que nós temos por um inimigo o mesmo sentimento que temos, por exemplo, pela nossa mãe, por um amigo. Não temos. Sentimento não temos. Mas o amor dos inimigos não é um sentimento.
mas é uma atitude, é uma decisão, né? Como é que se ama o inimigo? O que Deus faz, ao menos isso, né? Dentro da nossa limitação. Só que Deus faz isso com perfeição. Não fazer o mal a quem nos fez o mal. É o primeiro passo. Não desejar vingança, né? Não alimentar no coração um sentimento ruim com relação à pessoa. E depois não deixar de fazer o bem. É isso que quer dizer enviar o sol sobre bons e maus, sobre justos e pecadores, né? A perfeição mesmo seria tratar a pessoa como se não tivesse acontecido nada. Mas talvez a gente não esteja pronto para isso. Então, dar passos, rezar pela pessoa, encomendar a pessoa a Deus na oração, não deixar de fazer o bem que a gente pode fazer à pessoa, não fazer nenhum mal, não desejar nenhum mal. Tudo isso, falar aqui é muito fácil, mas viver isso no dia a dia, sobretudo em coisas talvez até pequenas na nossa vida, não é fácil. Por isso que nosso Senhor nos diz também, quando Ele fala assim, se vocês só amam os amigos, o que é que vocês fazem de extraordinário? Ser cristão, seguir a Jesus, é fazer o extraordinário. Não o extraordinário que chama atenção, porque é uma obra grandiosa. O extraordinário no amor, na imitação do coração do próprio Deus. Que a Quaresma possa nos ajudar também nesse caminho, de purificar e trabalhar sempre mais o nosso coração. Amém.